Olá e seja bem-vindo à nossa terceira aula ainda, mas agora a parte 3. Vamos aqui dar continuidade. Quero compartilhar aqui o último slide, tá, desse trecho, só um detalhezinho aí para a gente poder avançar para a aula 4. Vamos aqui, deixa eu ver aqui. Então, ó, não sabeis vós que sois santuário de Deus, 1 Coríntios 3,16 e 6,19. Então, entender isso daqui muda também muito do nosso comportamento e, consequentemente, dos resultados que nós temos na vida, inclusive no que diz respeito à saúde, né? A gente sabe, apesar de não agir, né, a maioria das pessoas não age de uma maneira coerente com essa realidade, a gente sabe que para tudo que a gente precisa ou deseja fazer na vida, a gente vai precisar de saúde. A gente precisa dispor de boa saúde para que a gente possa realizar. Se você quer passear com a família, você precisa de saúde. Doente, você não vai sair do lugar, né? Dependendo do tipo, do nível de doença. Para trabalhar, você precisa de saúde. Para praticar um esporte, para fazer o que for, você precisa de saúde. Então, quando a gente tem o entendimento de que algo que nós utilizamos não nos pertence e que é extremamente importante para as nossas atividades, e a principal atividade que o nosso corpo serve é no cumprimento do nosso propósito. Deus, ele nos deu um propósito e nos deu um corpo, assim como deu para Jesus. Então, isso para quê? Olha, tome, essa é a sua principal ferramenta para que você possa cumprir com esse propósito que eu te dei. Existe um cuidado necessário, extremo, e que infelizmente o povo de Deus tem negligenciado. E a Bíblia diz: se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Então a gente deve tomar cuidado. Eu não vou dizer que você vai perder a sua salvação por você, de repente, ser desleixado e negligente com a sua saúde. Mas eu acredito, pelo que diz as Escrituras, que corre um risco. E o risco, no mínimo, de você, de repente, até ser salvo, mas, conforme ali diz a carta de Paulo aos Coríntios, você ter a sua obra reprovada, a sua obra queimada como palha, porque não atendeu, né? O recurso que você recebeu não foi o resultado, né? Levando em consideração os recursos, ou esse recurso que eu estou falando do corpo, ele não foi à altura. Recebeu muito e entregou pouco. Então também é um cuidado. Hoje dificilmente já se fala sobre salvação. E galardão, então, tem cristão que nem sabe o que é. Mas eu posso dizer, por mais que não seja muito claro que galardão é, há uma pedrinha na coroa. Eu acredito que, como a questão dos 144.000, lá de Apocalipse, que eles serviam dentro do santuário, eles tinham uma proximidade maior de Deus. E na própria revelação, se eu bem me recordo de 1 Coríntios 15, quando fala sobre a ressurreição, né, quando fala que cada estrela difere em glória uma da outra, né, então a gente vê uma diferença na ressurreição, na glória que cada um vai ter, né, no que diz respeito assim, ao poder ou a sua grandeza dentro do reino, porque a gente vê, quando Jesus ele fala, aquele que não cumpre, né, com os mandamentos e não ensina, será chamado o menor no reino de Deus. Então a gente vê que existe uma diferença. Todos são iguais, tudo bem. Então, mas existe o quê? Dentro da realidade das Escrituras, da revelação da palavra, existe a salvação e existe o galardão. E a gente interpreta muito mal essa questão de que todos são iguais aos olhos de Deus. Porque a Bíblia, ela trabalha claramente com meritocracia. Ainda que o indivíduo, eu sou salvo, mas não é porque eu mereço. Mas você teve a sua responsabilidade. Porque
Quem foi que levantou a mão e fez uma aliança com o Senhor? Quem foi que decidiu investir no relacionamento com Deus, buscar o Espírito Santo do Senhor para receber graça e assim avançar na sua obediência, na sua fidelidade a Deus? Porque quantas coisas ainda que eu, que você, que todos nós precisamos aprender, conhecer, e que hoje, nesse momento atual, escapa à nossa consciência, conforme orou o salmista. Senhor, me livra dos pecados que me são ocultos. Tem coisas que nós fazemos e pensamos que não tem nada demais, que está correto e tal, e que é errado aos olhos de Deus. E precisamos avançar nisso. Então, entender que somos santuário de Deus e como uma ferramenta para cumprimento do propósito, principalmente, né, que é emprestada, né, ou seja, como uma ferramenta que é emprestada, o cuidado deve ser máximo. Nós precisamos alcançar isso. E Deus participa disso. Quando eu tenho dificuldade em me livrar de um certo hábito que é nocivo para a minha saúde, eu falo com Deus: Senhor, me liberta disso, independente do que seja. Eu orei, inclusive, para Deus me libertar do refrigerante, que não é fácil, principalmente se você está no meio de uma família que todos os dias compra refrigerante, bebe refrigerante. Você está naquele... Hoje não tem problema nenhum. Eu entro num ambiente, está todo mundo bebendo refrigerante, problema nenhum. Agora, já houve tempo que eu tinha uma dificuldade enorme, né? Se tivesse um refrigerante na mesa, eu beber um copinho. Então, eu orei a Deus, busquei no Senhor essa graça para ser liberto, porque a libertação ela não termina na droga, ela não termina na cachaça, ela não termina na prostituição. Muita gente se liberta, né, de coisas escandalosas e nas coisas que parecem mínimas não estão nem aí. Então é onde que a gente deve avançar com o processo de libertação, porque a libertação ela acontece e vai acontecer até o dia que Cristo voltar. E aí, até lá, quando ele voltar, como que ele vai encontrar você? Como que ele vai me encontrar? Buscando a perfeição, a melhora contínua ou relaxado, doente, fraco, debilitado? Então, esse trecho ele merece a sua reflexão. Eu não quero nem comentar muito sobre esse trecho. Aquele que se une ao Senhor torna-se um só espírito com ele. Eu quero só que você reflita sobre isso. Você se torna, nós nos tornamos um com Deus. Reflita sobre as implicações disso. Eu já falei sobre o fato da gente ser divino. De repente, num primeiro momento, se você nunca ouviu isso, você pode até ter pensado assim, tá falando besteira. Mas olha esse texto aqui. Olha a carga de revelação poderosíssima que esse trecho das Escrituras traz. Então reflita sobre esse trecho. Aquele que se une ao Senhor torna-se um só espírito com Ele. O que você acredita que isso significa? Diante de tudo que já foi falado. Então a gente, né, pode inclusive até avançar mais um pouquinho aqui. Vamos fazer o seguinte. A gente termina aqui já 8 minutos. E termina com essa reflexão que eu acho que é muito importante, você poder estar refletindo sobre isso daqui. Reflita. Reflita quando for dormir, peça a revelação de Deus para te levar nessa profundidade, para você entender. E aí, com o auxílio de tudo que já foi dito, você realmente assimilar, ter ouvidos para ouvir e olhos para enxergar o que essa passagem está revelando. Deus te abençoe. Nos vemos agora na quarta aula.